Reforçado pelo Chega, o Parlamento debateu hoje, num debate quente, como ouvimos há pouco, o tema da segurança, o primeiro tema sinalizado aqui no semáforo político com Gito França e com Raquel Abcacis. Raquel, o teu sinal vai mais especificamente para a questão da demagogia com que este tema também acaba por ser tratado. É, porque isto parece quase contraditório, mas eu acho que este não deveria ser. Aliás, vou citar o PCP, que me parece que foi o partido com mais bom senso neste debate, dizendo que a segurança deve ser debatida, mas não nestes moldes. E isto vai muito para lá da discussão que temos aqui em Portugal neste momento, tem a ver com a discussão que quase que se tornou, enfim, de uma central internacional sobre a segurança, e em que temos visto pontuar as demagogias da extrema-esquerda e da extrema-direita sobre esta matéria, que aquilo que têm feito é agravar os problemas de segurança em países mais e menos seguros. Porque se do lado da extrema-direita, e aqui o caso do Chega é exemplificativo, a exploração da insegurança não corresponde à realidade tal como a pintam e tal como a sobrevalorizam, também é verdade que a desvalorização dos problemas de segurança e, sobretudo, de alguns fatores que fazem parte dos problemas de insegurança por motivos ideológicos, que é o que acontece no caso do lado da extrema-esquerda, também têm provocado um aumento desmesurado da insegurança. E eu aqui não vou dar um exemplo português, vou dar um exemplo britânico. É um caso que, curiosamente, na comunicação social portuguesa pouco ou nada tem sido falado, mas que está a ser, neste momento, pela enésima vez, muito falado, porque houve mais um dado que poderá implicar o primeiro-ministro britânico. Um caso que tem muitos anos de violações em certas zonas da Grã-Bretanha e que foram sistematicamente ignoradas, empurradas, varridas para o canto, desvalorizadas, porque tinham uma origem, são casos de violações de menores, de muitos menores, daquilo que já li até aqui, são milhares de crianças que em várias zonas de Inglaterra foram sistematicamente violadas ao longo de décadas, e o caso nunca tomou as proporções que deveria ter tido, porque a origem étnica dos principais perpetradores dessas violações eram pessoas que vinham de algumas comunidades imigrantes, nomeadamente paquistanesas e Afeganistão, penso eu também, pelo menos são os casos que são citados. E ignorar isto por motivos ideológicos agrava os problemas. Não quer dizer que os casos de violações de menores só ocorram em situações como estas. Nós tivemos um caso em Portugal, o célebre caso da Casa Pia, que quem vivia em Lisboa conhecia, e conhecia bem os menores que se prostituíam na zona do Parque Eduardo VII, e que foi ocultado durante anos. Portanto, isto não tem necessariamente a ver com questões de imigração, de etnias, tem também, e nenhum fator deve ser ocultado, é o que eu quero dizer. E este tipo de debate político que se tem feito em torno das questões de segurança, do meu ponto de vista, agrava o problema. E agrava o problema porque leva a sociedade em geral a ignorar, ou por excesso ou por defeito. E todos nós que vivemos neste país sabemos que o país não tem problemas por aí além de insegurança, mas como todos os países, e não estou a falar de agora, estou a falar de há muitas décadas, tem zonas que são mais perigosas, outras que são menos perigosas, há cuidados que devemos ter e há bom senso, sobretudo. E o que eu acho é que este debate afasta as pessoas do bom senso, e isso depois tem reflexos na nossa vida cotidiana, porque nós temos filhos, porque nós temos familiares. Vamos agir em função disso. E, portanto, agir em função da demagogia não é bom conselho. E, portanto, eu dou um sinal encarnado à forma como este debate, mais uma vez, decorreu no Parlamento, dando um sinal verde ao Partido Comunista, que me parece que foi o partido com melhor
ou com mais bom senso ao longo de toda esta tarde. Judite, e ainda a propósito deste tema da segurança e de resto à boleia do tiroteio recente em Viseu, o Chega forçou este debate de que estava aqui a falar a Raquel Abcacis e pediu também André Ventura ao Presidente da República para convocar um Conselho de Estado sobre este assunto. Marcelo Rebelo de Sousa achou por bem consultar os conselheiros sobre esse pedido. E eis que? Bom, eis que ficamos a saber que alguns desses conselheiros, dos quais já tinha havido ecos, nomeadamente no domingo já tínhamos ouvido Luís Mascos Mendes, também Carlos César já tinha falado sobre o tema, mas ficamos a saber assim de uma forma muito preto no branco que há alguns conselheiros nem sequer responderam ao Presidente da República. E a questão, só fazer aqui uma pequena marcha atrás, é evidente que cabe ao Presidente da República fazer a agenda do Conselho de Estado, isso é evidente. Há formas dos conselheiros, muitas vezes, durante a reunião e oralmente, dizerem eu acho que, ou sugiro que este tema fosse importante ou não fosse. A verdade é que o que acontece, não acontece assim, acontece com André Ventura a enviar uma carta escrita, agora quando é uma carta parece que há algo então ainda mais formal, para que o Presidente da República fizesse essa convocação do Conselho de Estado de forma urgente para discutir segurança em Portugal. E Marcelo então disse, ok, passa então aos conselheiros do Estado, enviando-lhes também a carta, para que, de forma também por escrito, possam expressar as suas opiniões. Portanto, tornou-se isto assim de uma forma muito formal, quase uma questão de pátria, e a verdade é que depois do pedido do Presidente da República, independentemente dos próprios conselheiros, enfim, lato sensu parece que acham que o tema não merece um Conselho de Estado próprio para o fazer, mas a questão é que agora decidem ficar não só surpreendidos com esta invectiva do Presidente da República, mas também não reagir e não se pronunciar e, portanto, não responder por escrito a Marcelo Rebelo de Sousa. E isso é que, quer dizer, do ponto de vista do Presidente da República, não é uma situação muito agradável, porque, objetivamente, os conselheiros, mesmo que fosse para dizer, acho que não merece um Conselho de Estado, Sr. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, acho que isto não merece um Conselho de Estado, ponto final, acho que, pelo menos isso, deveria ser respondido. Se os conselheiros estão a fazer análise à atitude do Presidente da República e a dizer o Presidente da República está a tentar sacudir a água do pacote do capote. Acontece. Tantas vezes brinquei com isto, é uma gafe muito conhecida da Antena 1, tem muitos anos, tantas vezes brinquei com esta gafe, caí nela. Deus mastiga, como se costuma dizer. Bom, é uma questão não responder. Parece-me a parte mais grave desta história. É ignorar o chefe de Estado, não é? Sendo que eu percebo que os conselheiros achem que estão agora a carregar a responsabilidade de tomar uma decisão, de fazer um Conselho de Estado a pedido de André Ventura, a pedido do Chega, sobre este tema, e que os conselheiros não querem arcar com essa consequência e, portanto, acham que é o Presidente da República que está a passar essa responsabilidade. E, de facto, repito, cabe ao Presidente da República fazer a agenda do Conselho de Estado. O resto acaba de fazer em relação à Madeira, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, Luís Mascos Mendes foi bastante duro no comentário que fez no domingo sobre o tema. E agora ficamos a saber, de facto, pela peça do Observador, que há de facto conselheiros que não se vão dignar sequer a enviar uma nota. E eu aí deixa-me só concluir para dizer que acho que não compete aos conselheiros fazer a análise ou a psicoanálise das decisões de Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que quando se recebe, seja um SMS, seja uma carta, ela merece resposta, e sobretudo do Presidente da República e do Conselho de Estado. Mas havia necessidade de Raquel Abcacis, de Marcelo Rebelo de Sousa, perguntar aos conselheiros de Estado? Desculpa, respondendo a isto. Isso não havia nenhuma necessidade. E daí é que eu digo que eu acho que os conselheiros estão a fazer, digamos, a análise
à decisão do Presidente e a dizer, ok, o Presidente está a passar para nós essa responsabilidade. E não a ser pragmáticos e dar a resposta a uma sacudir mensagem. a água do capote. e, portanto, nós não vamos dar esse, digamos, não vamos dar esse respaldo exatamente. Não, mas eu acho que é possível que, parece-me que a maior parte dos conselheiros de Estado serão pessoas educadas e devem ter respondido, fica no critério do Sr. Presidente, como o Sr. Presidente quiser decidir. Penso eu que nem tenha dado qualquer resposta, nem essa, aparentemente. Pois, não sei. Mas se calhar uma não resposta é esta resposta. Não estou só aqui a querer salvaguardar a boa educação dos conselheiros de Estado. Que isto seja interpretado como uma não resposta. Bom, também é uma não resposta. Dizer o Sr. Presidente é que sabe, porque isso o Sr. Presidente sabe que Pronto, é o Sr. Presidente. Mas é uma resposta em todo o caso, sim, do ponto de vista da educação. Mas fazer parte do Conselho de Estado também significa partilhar essa responsabilidade e esse risco, não é? Ou seja, quando se aceita ser Conselheiro de Estado, também se partilha algum risco e alguma responsabilidade. Digo eu. Pois, enfim, se nos basearmos na explicação de Marcos Mendes no domingo, ser Conselheiro de Estado é aceitar aconselhar o Sr. Presidente naquilo que ele entender que deve ser aconselhado. E, portanto, e sabendo-se que muitas das pessoas que integram o Conselho de Estado são pessoas que têm um peso político próprio, ou pelas funções que desempenharam, ou pelas funções que desempenham, eu acho que nenhum deles quis ser responsável por dar corda, digamos assim, a André Ventura. E Marcelo Rebelo de Sousa também é isto, não é? Aconselhar o Presidente também é isto. Até deixa-me só acrescentar aqui não sei, eu acho que compete ao Presidente da República gerir o problema André Ventura. Certo, mas eu acho que isso é montante. E passar essa gestão para quem o deve aconselhar de forma pública. Pois, está bem. De forma pública. Deixa-me só acrescentar aqui uma questão. Corre sempre este risco. Que também foi um estilo muito próprio da presidência de Marcelo convocar vários conselhos de Estado sobre vários temas. Antigamente o Conselho de Estado era convocado só para situações de limite. E foi também um estilo de Marcelo Rebelo de Sousa também fazer isso. E bem, quer dizer, na minha opinião, eu acho que isso é bom. É bom reunir, ouvir a opinião das outras pessoas, sobretudo daquelas que... informá-las, muitas vezes têm convocado pessoas, convidados externos para irem a falar ao Conselho de Estado. Darem outra perspectiva, darem outra visão das coisas. Eu acho que isso é muito saudável. E eu percebo aquilo que tu estás a dizer. Eu acho é que os conselheiros de Estado, das duas uma, ou estão num papel que depois também não querem a avaliação do público, não é? Com certeza. Pois, não querem a avaliação do público. É que exatamente a questão é essa. Marcelo Rebelo de Sousa, hábil ou inabilmente, tentou que houvesse uma corresponsabilização pela resposta a dar a André Ventura, não é pela realização ou não do Conselho de Estado. E os conselheiros de Estado, percebendo isso e achando que não têm a responsabilidade do Presidente da República, devolveram a questão ao Presidente da República, que é quem tem a obrigação de responder à tal carta escrita, que também não é por acaso que é escrita. Claro, não foi como, aliás, ao Presidente da República. Como aliás o próprio Marcos Mendes já admitiu, e admitiu que também já tinha feito sugestões de forma oral no Conselho. E isso parece-me normal durante as suas intervenções. É escrito de propósito, não foi um papel de 25 linhas, mas eu perante isto, eu fico um pouco espantada que os conselheiros não tomem a dianteira, porque, como digo, acho que é da responsabilidade também do conselheiro fazer o seu papel e o seu lugar, independentemente de depois terem outras ambições fora dali, que é o caso de Marcos Mendes, não é? Tem outras ambições fora dali. E, portanto, eu vou dar um amarelo a esta, enfim, de facto, quer toda a gente ficar em cima do muro. Há alturas em que não se pode ficar em cima do muro. E, portanto, acho que esta é uma situação de ficar em cima do muro para não ter depois mais responsabilidades ou ouvir o que não se quer ouvir. E, portanto, é um amarelo. E fica então este amarelo no final deste semáforo político. Voltamos amanhã.